Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas, rogando a Deus que nos encha o dia de paz e alegria. Gente, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é muito comentado na doutrina espírita, mas nem sempre é bem compreendido. Nós vamos aqui falar do mecanismo das provas e das expiações. O que são e qual a duração que devem ter essas expiações e essas provações na nossa vida aqui encarnados. Vamos iniciar pelos conceitos. O que são as provas? O nome já nos leva a refletir a respeito. Como os testes aqui que nós fazemos no ensino humano, as provas que alcançam o espírito são também testes, obstáculos para que nós possamos conquistar definitivamente as virtudes. Exemplo, se nas nossas encarnações nós estamos errando no campo da honestidade, é natural que em algum momento nós sejamos testados aqui na nossa vida material a nossa honestidade. Então nós vamos passar aqui na matéria situações que testem a nossa honestidade, volto a dizer, a fim de que a gente se aproprie dessa virtude de forma definitiva. Se você, por exemplo, vem errando no campo da paciência e você deseja ter essa virtude de forma verdadeira no seu coração, é preciso que nós passemos alguns testes aqui na matéria, justamente para nos provar no campo da paciência e nós adquirirmos verdadeiramente também essa virtude. Então as provas, volto a dizer, são obstáculos que o espírito, ao vencê-los, alcança, assim, estágios de progresso. O que acontece é que muitas vezes, quando nós estamos no curso de nossas provações, nem sempre nós compreendemos o valor educativo desses obstáculos. Aí reclamamos, dizemos que Deus não está sendo justo, que nos permite passar por esses sofrimentos, por esses testes, sem lembrarmos o que está na questão 258 do Livro dos Espíritos. Veja a indagação de Allan Kardec. No estado errante, ou seja, no mundo espiritual, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. E aí Kardec, na questão 1264, complementa: o que orienta o espírito na escolha de suas provas. Então nós estamos lá no mundo espiritual, desejosos de uma nova oportunidade encarnatória, e dentro de nossas condições nós vamos escolher sim o gênero das provas, dos obstáculos que queremos passar aqui na matéria. E o que é que nos orienta na escolha dessas provas? Dizem os espíritos: o espírito escolhe as que podem servir de expiação e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com os vícios. E assim, são vários os obstáculos que, por bondade divina, nos é permitido escolher antes de nós entrarmos na nossa nova encarnação. Então, as provas nós já compreendemos. E qual o conceito para as expiações?
Então, ambas geram progresso ao espírito, mas elas têm naturezas diferentes. Falamos aqui, provas são obstáculos escolhidos pelo próprio espírito para trazer para si verdadeiramente as virtudes. E as expiações? Vejam o que dizem os espíritos. As expiações são impostas e são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito. O espírito se vê prisioneiro das más ações que foram cometidas pelo uso errado do seu livre-arbítrio. Por exemplo, são aquelas dores que normalmente os habitantes passam sem entender o porquê. Além disso, reclamam de Deus e solicitam respostas para as, entre aspas, injustiças que estão passando, não é? Então, as expiações têm como objetivo o auxílio do amor, além da reeducação do espírito. Entretanto, lembre-se, Deus não pune ninguém. Utiliza-se desse mecanismo, já que o espírito apresenta dificuldade de compreender o que seria mais útil para o seu progresso. Os espíritos superiores dizem assim: as expiações nos trazem novamente ao caminho do amor. Então, gente, tanto as provas trazem-nos alguns sofrimentos, alguns obstáculos, mas principalmente as expiações. Expiação é sofrer a consequência de, ou seja, as expiações nos fazem passar por dificuldades que nós causamos a nós ou a outros em outras existências, sim. É essa herança que muitas vezes nós trazemos e que precisamos na próxima existência expiar, passar por esses sofrimentos, passar por essas privações e muitas vezes até julgamos que Deus está sendo injusto conosco, quando não é a realidade. Lembremos, nós colhemos exatamente daquilo que nós plantamos. São as expiações. Então, agora que nós já conhecemos o conceito das provas e das expiações, vamos aqui ter um momento de reflexão e de raciocínio. O que é que nos ensina a doutrina espírita? Que em uma só existência seria impossível nós trazermos para dentro do nosso bojo espiritual todo o bem que precisamos conquistar e também banir de nós todas aquelas inclinações que não são boas e que nós trazemos do passado em forma de nossa herança espiritual. Então, a única existência não daria para esses dois cometimentos. Então, Deus, em sua soberana justiça e bondade, nos dá uma nova oportunidade de crescimento espiritual. Mas, na hora em que nós estamos aqui reencarnados, como também já trouxemos no plano espiritual, um grande mecanismo divino, que é o chamado livre-arbítrio. Que é a liberdade que nós temos, porque dizem os espíritos, na hora que o homem tem a liberdade de pensar, ele tem a de agir. Só, gente, que quando nós tomamos qualquer ação, nós acionamos os mecanismos da lei de causa e de efeito. Então, se as nossas escolhas forem muito boas, nós estaremos, então, conquistando degraus na nossa evolução espiritual. Porém, quando pelo uso do livre-arbítrio, e melhor dizendo, pelo mau uso do livre-arbítrio, nós tomamos ações danosas a nós e aos nossos semelhantes, nós estaremos também acionando o mecanismo da causa e do efeito e trazendo para nós momentos de dissabores, de sofrimentos, de dores por conta das escolhas mal feitas que nós fizemos. Então, dizem os espíritos que as provas que nós conceituamos e as expiações são os grandes moduladores da lei de causa e de efeito. Esse é o raciocínio. Então, compreendendo tudo isso, nós nos perguntamos, e quando estamos aqui passando por provas duríssimas, por expiações também, que é a consequência do mal que praticamos,
Até onde vai chegar essas dores, essas expiações? Aí é o que os espíritos recomendam e dizem: a chave para a libertação do espírito de suas dores, de suas provas, de suas expiações, chama-se o arrependimento. Gente, quando nós deixamos a frieza do coração e deixamos de compactuar com os próprios erros que nós praticamos, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, o que é que diz a obra Céu e Inferno, que fala sobre as penas futuras? Dizem-nos os espíritos superiores: nessa hora em que nós nos arrependemos verdadeiramente, nós passamos então a trilhar um novo caminho de recuperação espiritual. E aí passamos pelos 3 estágios: o arrependimento, as expiações, que é sofrer a consequência do mal que praticamos, mas isso ainda não é suficiente para a nossa libertação espiritual, fruto dos nossos próprios erros. A nossa libertação espiritual vem do arrependimento, da expiação e, finalmente, da reparação. Porque Deus, gente, Ele não nos impõe aquela lei de talião que estava lá no Antigo Testamento: olho por olho e o dente por dente. Não. O que é a reparação? É fazer o bem àquelas pessoas que nós fizemos o mal. Então, quando nós nos arrependemos, passamos pelo estágio já das expiações, mais adiante, pagando esses débitos passados, nós vamos então reparar o mal que nós fizemos. Através de quê? Do serviço no bem àquelas pessoas que nós prejudicamos. Então nós recebemos dentro do nosso próprio lar essas pessoas, na casa espírita, nas igrejas, no nosso trabalho, onde quer que a gente se coloque no mundo material, nós vamos cruzar novamente nosso destino com essas pessoas, para que nós possamos então reparar o mal que as fizemos. Só assim, gente, nós estaremos libertos do uso indevido do nosso livre arbítrio. Então, uma vez já tendo todo esse entendimento, vamos então não mais nos queixarmos, não é? Quando as dificuldades baterem a nossa porta, porque não existe, gente, sofrimento sem causa. Perceba uma coisa muito importante: se os sofrimentos nos alcançam e nós já sabemos que não é por um capricho do nosso Criador, do nosso Deus, nosso Pai maior, os sofrimentos têm que ter uma causa, e a causa está em quem? Em Deus, em nós. E ora, se os sofrimentos têm uma causa, eles não podem se originar das nossas virtudes. Virtude só traz coisa boa. Os sofrimentos, então, que são nossos, se derivam das nossas imperfeições, que ainda teimamos em continuar dentro do nosso coração. Então, finalizando o nosso estudo, eu vou ler uma mensagem de Joana de Ângeles, que nos anima, que nos estimula a não mais murmurar e compreendermos o quanto Deus é bom e quanto Deus é justo quando nos permite passar pelas provas, que nós já sabemos agora o que são, e as expiações. Veja a mensagem de Joana. Agradece a Deus a tua momentânea aflição, seja de qual expressão se constitua. Autopieda-te mentalmente e autopenetra-te também mentalmente, em uma autoanálise honesta, e pergunta-te: qual é a mensagem que está me sendo enviada nesses momentos de provação? Indaga-lhe onde necessitas e como reparar a tua causa, a fim de libertar-te. Com sinceridade, busca compreendê-la, e ao detectares a nascente, sem qualquer ressentimento, corrige o fator de desintegração e rejubila-te. No entanto, se não conseguires encontrá-la de imediato, não te envolva nos tecidos sombrios
da melancolia e do desespero, permanecendo alegre, isto é, consciente de que se trata de uma ocorrência transitória e benéfica para seu próprio progresso. Tenha a certeza de que sairás dessa situação melhor do que quando se instalou, no momento em que não esperavas tal acontecimento. Notarás um amadurecimento psicológico fascinante, que te permitirá harmonia interior, compreensão do sentido de viver e estímulo para valorizar apenas aquilo que seja de duração real, os valores do espírito. Quando tudo estiver bem na tua jornada, olhe que advertência. Agradece a Deus e cuida-te, porque são concessões de bondade e de simpatia, beneficiando o solo dos corações para a instalação da plenitude. Não existe dor sem causa, nem alegria sem título de merecimento. O aperfeiçoamento moral do espírito é da sombra para a luz e do bruto para o sublime. Resguarda, pois, a tua consciência de remorsos e arrependimentos, enquanto brilha a luz da tranquilidade e da inocência dos teus sentimentos. Então, meus amigos, não podíamos concluir essa reflexão sem que nós trouxéssemos essa belíssima mensagem de Joana de Ângeles, nos estimulando sempre adiante e ao bem. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, e peço a vocês, que se gostaram do estudo, deixem o seu like, divulguem bastante, se inscrevam aqui no nosso canal de Estudos Espíritas e, sobretudo, gente, reflitam nesses ensinamentos para que todos nós possamos ter uma vida mais feliz e mais plena também. Deus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre.